Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Eu me sinto muito feliz por estar aqui nesse segundo culto de domingo, domingo da família. É sempre um prazer estar aqui com o pastor Gion, com vocês. Que Deus abençoe de uma forma toda especial. Vamos ganhar tempo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Versículo de número 21. Mateus, capítulo 2, versículo 21. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Então, ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Senhor, essa é a tua palavra que lemos e não há necessidade alguma de alterarmos ela, nem de tirar e nem de acrescentar, pois ela em si é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência humana. O Senhor nos libertou do pecado e já estamos no lucro por isso. Pedimos encarecidamente que fales conosco, porque se ouvirmos a tua voz, saberemos para onde ir e o que fazer, e não nos perderemos no caminho. Pedimos perdão pelos nossos pecados, e você que concorda com essa oração, diga amém. Amém. Meus irmãos, na história do nascimento de Jesus, o personagem que talvez menos é citado é José. Mas eu creio que a importância de José e a notoriedade que ele teve nessa história nos ensina desde o começo. Se você não lembra, vai ser um prazer trazer à sua memória. Quando o anjo fala com Maria e traz a Maria a revelação de que ela daria luz ao menino Jesus, subsequentemente, José, que já estava enamorado dela, só não havia casado ainda com ela, mas já tinha um vínculo, já tinha uma relação, ficou sabendo dessa gravidez sem precedente. E na calada da noite, eu estou no final do capítulo 1, porque isso aqui é a introdução. Na calada da noite, o texto bíblico vai nos dizer que José intentou secretamente fugir e abandonar Maria. Certamente, por causa da defamação, dos burburinhos e dos cochichos que começaram a se manifestar acerca do nome dele. Porque eu estou falando de uma época, eu estou falando de um contexto cultural e histórico, aonde só havia a relação de fato concretizada pós o casamento. Ainda é assim, glória a Deus. E olhando para essa passagem e para esse versículo com o qual eu inicio, e José tentou ou intentou secretamente fugir na calada da noite, temendo essa situação. Deus se antecipou, me permita usar esse adágio, Deus se antecipou e no sonho de José apareceu para ele e disse que ele haveria de ser o auxiliador de Maria na criação desse menino, de modo que, orientando para que não fugisse, trocando em miúdos, e aí você vai entender e vai dar glória.
Você assumiu a responsabilidade. Você é o homem da parada. Se eu quisesse, mandava anjo para cuidar de Maria e anjo para cuidar do menino. Mas a responsabilidade é tua. E a partir do momento que Deus delega a responsabilidade, pode até vir o desejo de querer fugir, mas a responsabilidade continua sendo tua. José querer fugir representa muita gente hoje que não aguenta o peso da responsabilidade, aleluia, de ter que administrar, e eu falei isso no primeiro culto, aquilo que Deus deu e aquilo que Deus colocou na mão. Só que José me ensina, o mesmo que fala com Maria, é o mesmo que fala com ele. José só permanece porque Deus estava no negócio. E tem muita gente que vai permanecer por causa disso e com base nisso. Acredite nisso e durma com essa. Eu estou aqui para te vacinar, vai ter gente que vai te abandonar. Eu estou aqui para te preparar, vai ter gente que vai te deixar. Eu estou aqui já para poder você não falar que eu não avisei. Nem todo mundo que começou vai permanecer contigo até o final. Se prepara para isso. Mas ao mesmo tempo se prepara. Porque ao mesmo tempo que vai ter gente que não vai pensar duas vezes para te deixar, ao mesmo tempo que vai ter gente que não vai pensar duas vezes em te abandonar, vai ter gente que vai ficar até o final, vai ter gente que vai permanecer, vai ter gente que não vai soltar da tua mão, vai ter gente que vai ficar do teu lado. Sabe por que? Grave que eu vou falar. Teve gente que foi colocada do teu lado. Quem é colocado pode sair, mas tem gente que foi plantado do teu lado pela raiz. Vai vir tempestade, mas vai ficar. Vai vir vendaval, mas vai ficar. Vai vir deserto, mas vai ficar. Vai vir crise, mas vai ficar. Vai vir doença, mas vai ficar. Ei, vai vir inimigo, mas vai ficar. Tem gente que está plantada. Tem gente que está plantada. Tem gente que está plantada. Você se preocupa tanto, você se turba tanto, no sentido de turbulência, com aqueles que te deixaram. E por causa disso você não consegue focar no desejo auxiliador de quem está do teu lado, de te ajudar no meio da caminhada. E eu vou te falar, gente que até pensou em te deixar sozinho, mas Deus não permitiu. Sabia que tu não ia aguentar, aleluia. Sabia que tu não ia aguentar ficar nesse barco sozinho. Sabia que tu não ia aguentar passar por esse deserto sozinho. Teve gente que pensou em sair, mas Deus chegou antes. É tão bom quando a gente prega uma palavra que a gente viveu. É muita gente que passou pela tua história. É muita gente que passou pela tua jornada de vida. E Deus deixou quem você não esperava. E quem você esperava que ficasse foi embora. É assim que a vida funciona. Dê valor a quem ficou. Porque quem ficou não merece tua desconfiança. Dê valor a quem ficou. Porque quem ficou não merece tua cara fechada. Dê valor a quem ficou. Porque quem ficou não merece tua ingratidão. Dê valor a quem ficou. Porque quem ficou não merece o teu bico. Não merece a tua cara de bravo. Quem foi, foi. Mas quem ficou, permaneceu. Ei, não é porque um se levantou para te trair que não tem 11 na mesa para te ajudar. Não é porque aleluia, não é porque um se levantou para te trair que não tem 11 na mesa para te ajudar. Dê valor a quem está te ajudando. Dê valor a quem não soltou da tua mão. Dê valor a quem até podia sair, mas preferiu ficar. José é esse, e você vai ver. Quem está comigo, diga amém. Amém. José é esse homem. E eu olhando para como a história se desenvolve, eu já falei, né? A gente foca no menino, Cristo, nos magos, em Maria. Mas já percebeu? E está chegando o Natal, essas encenações. José sempre é colocado em segundo plano nessa história.
Poucas pessoas lembram da importância que teve José. Mas o que mais me chama a atenção, e eu quero que você grave essa palavra porque tudo vai se basear nela. A disposição e a disponibilidade que ele tinha. Depois que esse episódio passa, o texto vai nos dizer que Herodes era o líder maior nessa época. E ele soube que alguns magos iam visitar o menino que já havia nascido e que já estava na sua infância. Sabendo disso, ele intervém, chama os magos para uma conversa, pergunta sobre o menino e ele diz assim: quando vocês forem e o encontrarem, voltem e me digam, porque eu também quero ir até lá. Quem sabe o motivo pelo qual ele queria ir até lá. Percebe que Deus já havia colocado em marcha o plano da salvação. Jesus já tinha nascido. Ao mesmo tempo, isso aqui é para quem não acredita em mundo espiritual, tá? Ao mesmo tempo, o diabo já começa a colocar em marcha o seu plano para tentar parar Jesus. Porque o plano para o diabo tentar parar o mestre não começou lá no deserto quando ele foi tentado. Começou com a vida de Herodes. E quem conhece o texto sabe o que eu estou falando. Já havia olhe para mim, já havia uma tentativa maligna, uma tentativa de Satanás, de querer parar um projeto divino. Conta para mim que novidade que tem nisso. Nenhuma. Quando um projeto divino é levantado, automaticamente as trevas vão tentar lançar dados para poder paralisar. É por isso, meu irmão, olha para mim, que você pode bolar projetos para tudo e realizar em paz. Quando você bola algum projeto cujo reino de Deus é o centro, na hora vem perturbação. Isso aqui só vai fazer sentido para quem realmente está fazendo a vontade de Deus e servindo no reino dele. Para quem está sendo zero à esquerda, essa palavra não vai valer. Porque o diabo não tem por que te incomodar. Eu fico impressionado que tem crente que se alegra por não estar vivendo tribulação. Tem alguma coisa errada aí. Eu fico impressionado porque tem crente que se alegra por não passar por deserto. Eu não estou dizendo que o deserto deve te alegrar, porque deserto machuca. Mas deserto é justificativa de um plano que você está vivendo. Deus está regendo a tua vida e por isso o deserto faz parte. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, se preocupa não. Diabo não investe em Zé Ninguém. Diabo não investe em zero à esquerda. Diabo não investe em quem não quer saber de nada na coisa de Deus. Não, mas quem se levanta, quem pega o arado, aleluia, quem quer valer alguma coisa no reino de Deus, esses o diabo se enfurece. Eu tenho uma palavra aqui. Se está vindo dardo, tu está sendo produtivo no reino. Se está vindo perseguição, você está sendo produtivo no reino. Otto, mas de repente o ímpio consegue estar no domingo tomando Coca-Cola de boa e eu estou de deserto em deserto, de prova em prova. É Deus dizendo: você está no centro da minha vontade, você está no centro do meu querer. Aleluia. O diabo se enfurece porque tu está dando fruto. Ei, olha a mensagem. Deixa atacar pedra, deixa falar, deixa fofocar, deixa, vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai frutificando, vai frutificando, vai frutificando. Um relacionamento onde Deus é o centro, haverá setas. Amizades cujo reino de Deus seja o centro, haverão setas. Sonhos onde Deus é o centro, haverão setas. Projetos onde Deus é o centro, haverão setas. Casamento onde Deus é o centro, haverá seta. Casa, família, onde Deus é o centro, haverá seta. Porque o diabo não investe em quem já é dele. Quem está comigo, diga amém. Amém. E aí o anjo, e eu vou te falar, Deus falava com José sempre da mesma forma. Eu não estou falando do José do Egito aqui, estou falando do José aqui.
em sonho, enviando um anjo. Agora olhe bem, os magos chegam até o menino, que já não era mais recém-nascido, era uma criança já de idade avançada, no período da infância. E, logo depois, olha só como é que Deus é bom. Logo depois que os magos voltam, o texto vai dizer: eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Já não é a primeira, é a segunda. A primeira ele apareceu dizendo: José, não foge. E José obedeceu. Isso é para quem acha que José não tem importância na Bíblia. Segunda vez que ele aparece, o anjo aparece para José e não dá boa noite no meio do sonho. E olha só, presta atenção, eu não estou falando de um anjo que acorda José, eu estou falando de um anjo que visita José no... Então para estar sonhando tem que estar? Eu estou falando de psique. Isso aqui é para crente que é ruim, que Deus se revela na vida real e não obedece. Imagina se revelar em sonho, aí que não obedece mesmo. Eu vou te falar uma coisa aqui, irmão, fica bravo comigo não. Mas tem gente que é tão ruim para obedecer a voz de Deus, que procura meios e justificativas para não obedecer. É porque não ficou claro, é porque precisa de confirmação, é porque de repente ficou abafado, é porque de repente ficou confuso. Irmão, pelo amor de Deus. José recebe um anjo no sonho, e o anjo nem boa noite dá. O anjo já chega com uma ordem: levanta-te. Agora, de propósito, eu vou pular o texto para você dar glória. De propósito, depois eu volto. Qual foi a ordem do anjo? Qual foi a ordem do anjo? E essa ordem está no versículo 20. A resposta de José ao sonho está no versículo 21. Então, no 20 a ordem é? E no 21, então ele? A matemática é simples. Entre 20 e 21 tem o quê? Em números inteiros, nada. Em números inteiros, entre 20 e 21 tem o quê? Nada. Então no 20 vem a ordem, no 21 ele já obedece. Quer dizer que teve tempo pro deixa eu pedir confirmação? Não. Quer dizer que teve o tempo do deixa eu discernir essa palavra? Quer dizer que teve tempo pro deixa eu perguntar pro profeta se é verdade? Não. Recebi visita de anjo no sonho e vou falar que é mentira? Se ele mandou levantar, eu vou levantar. E sabe o que é mais interessante? Isso aqui é lindo demais. José nem volta a dormir, meu irmão. José nem volta a dormir. O anjo visita ele no meio da madrugada e ele tinha todas as desculpas para voltar a dormir e ir na manhã posterior. Não, ele levanta na mesma hora. Porque quem recebe palavras de Deus e entende a importância da palavra, não vai ficar dando sorte pro azar. Se Deus mandou agora, eu vou levantar agora. Se Deus falou agora, eu vou obedecer agora. Se Deus fez agora, eu vou seguir agora. Agora você vai ficar bravo. Mas se você interpretasse com a mesma emergencialidade a voz de Deus, do mesmo jeito que você interpreta a voz dos outros, você já estava muito mais além no mundo espiritual e nas suas conquistas. Voz de Deus não é sugestão. Voz de Deus é mandamento. Voz de Deus não é opinião. Voz de Deus é ordem. Voz de Deus não é voz de amiguinho. Voz de Deus é voz de pai. Voz de Deus não é voz de parente. Voz de Deus é voz de Senhor. Depois não reclama se você não estiver vivendo nada, porque quando Deus manda levantar, você dá desculpa. Depois não reclama se você não estiver vivendo nada, porque quando Deus dá a ordem, você dá tempo. Samuel ouviu a voz de Deus 3 vezes, para depois aceitar que era Deus falando com ele. E tem gente aqui que já ouviu mais de 1000 e está achando que é a voz da cabeça. É Deus que está te falando contigo. Tu tem chamado, irmão. Tu tem chamado, irmã. E está aí juntando poeira, está aí juntando teia de aranha. Sai desse porão e vai viver aquilo que Deus prometeu para você. Para de ficar jogado no canto, esperando a ajuda dos outros. Toma posse dessa palavra. É contigo que Deus está falando. A ordem é para você, o chamado é para você, a bênção é para você, a diretriz é para você, a porta é para você. Aleluia! Quem aqui já teve um sonho uma noite e na manhã não lembrou do que sonhou? E vai voltar a dormir? Vou perguntar de novo. Quem aqui já teve um sonho
e na manhã seguinte não lembrou do que sonhou? E vai voltar a dormir? Vamos pela terceira vez. Quem aqui já teve um sonho e na manhã seguinte não lembrou do que sonhou? E vai voltar a dormir? Tem que ser agora. Não há tempo. O tempo que você está pedindo, o tempo que você está rogando, o tempo que você está suplicando, muitos homens de Deus na Bíblia não tiveram. Aleluia. Deus não é precipitado e não é precoce em preparar alguém. Se foi, foi no tempo certo. Se foi, foi na hora certa. Deus não errou nem um segundo para trás e nem um segundo para frente. Aleluia. Deus não se atrasou nem um milissegundo e nem se adiantou um microsegundo. Ele veio na hora certa, no tic-tac do relógio, naquele instante e momento. Então faz um favor para mim, para você e para Deus. Para de ficar sentado esperando acaso, porque Deus não trabalha com acaso, Deus trabalha com promessa. Para de esperar o destino, porque Deus não trabalha com destino, Deus trabalha com palavra. Se a palavra foi liberada, vai ficar esperando a ajuda de homem? Se a palavra foi liberada, vai esperar patrocínio de homem? Levanta agora, porque é o mesmo Deus que fala, é o mesmo Deus que honra, o mesmo Deus que fala, é o mesmo Deus que acompanha, o mesmo Deus que fala, é o mesmo Deus que dá recursos. Aí a gente volta. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Levanta-te, toma o menino e foge para o Egito. Demora-te até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Essa é a primeira. E ele vai. Então quer dizer que José, o mesmo. Isso aqui é para quem acha que Deus não faz nada na vida de ninguém. Porque tem gente, é complicado. A graça é uma coisa que ainda bem que a graça não é meritocrata. Ainda bem que a graça é graça. Todo mundo recebe, desde que queira receber. Porque tem gente que acha que a graça foi suficiente para mudar ela, mas não para mudar o outro. Cuidado com isso. Olha só como é que José foi mudado. No início do texto, José estava querendo? Só que agora José amadureceu. O anjo visita ele de novo. E o mesmo José que outrora queria fugir, agora estava querendo ir justamente para onde Deus estava mandando ir. Olhe para mim e tenha paciência. Escute o que eu vou dizer e grave na tábua do teu coração. Tenha paciência para esperar Deus agir na vida dessa pessoa pela qual você tem orado. Ou vai querer orar por ela agora para esperar que outra pessoa... Ah, Otto, mas tá ruim demais. Tu não tá orando para melhorar? Onde é que tá tua fé? Onde é que tá tua confiança em Deus? Vai querer fazer o serviço pesado agora para depois outra pessoa desfrutar? Tá no... Aleluia. É cabeça dura, eu sei. É arrogante, eu sei. Mas a picareta chamada Palavra de Deus vai lapidar. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Não importa quanto tempo vai durar. Se tem mão levantada, eu vou liberar. Não importa quanto tempo vai durar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser ano que vem. Se está orando para mudar, o coração pode ser duro, vai ser quebrantado, vai ser amolecido. Vai ter mudança, 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 vai ter transformação de Deus. José queria fugir. A palavra é: não abandone o José que está indeciso, porque o José indeciso na mão de Deus pode se tornar o homem da casa para guiar Maria e o menino. Difícil dar glória para alguns, eu estou vendo.
É difícil, olhe bem para mim, irmão. Porque isso aqui é quando Deus junta mesmo, é quando Deus une mesmo. É permanecer com alguém mesmo no meio da crise dessa pessoa. José estava numa crise existencial. Ou eu vou, fujo e mudo de identidade, ou eu fico e aguento todo tipo de fofoca com meu nome. Mas ele ficou. Aleluia. Oh glória. Aleluia. É por isso que tem gente que perde gente boa. É por isso que tem gente que deixa ir e depois se arrepende. Porque não tem paciência para ver Deus trabalhando no caráter. É porque não tem paciência para ver Deus trabalhando no comportamento. Você sabe o que é interessante e engraçado? Eu sei que tem gente olhando para mim pensando, Otto, mas e se fosse com você? Pensa comigo, irmão, vamos voltar para o passado um pouco? Eu sei que vai machucar, mas vamos voltar para o passado. Quando era você, Deus tinha que ter paciência. Quando era você, Deus tinha que ter tolerância. Agora você quer que os outros, no primeiro erro, já metam o pé da tua vida? Pelo amor de Deus, acorda aí, porque a coisa não funciona desse jeito. Otto, mas comigo é assim. Errou uma vez, nunca mais vai poder participar do meu ciclo social, porque a minha confiança é como um copo de vidro. Uma vez que se quebra, nunca mais se reconstrói. Irmão, você está achando que você é quem? Você falhou uma vez com Deus, 3 vezes com Deus, 10 vezes com Deus, e Ele abriu a porta para você. Ele te chamou de volta. Se não fosse a graça de Deus, tu não estava nem aqui. Então, pelo amor de Deus, creia na palavra que eu estou pregando para você. Para de perder gente por causa da sua intolerância. Para de perder gente por causa da sua arrogância. Para de perder gente por causa do seu orgulho. E deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar, deixa Deus mudar, deixa Deus lapidar, deixa Deus transformar. Surge, estou indo para o final. Surge Herodes. O que Herodes queria fazer? Matar Jesus. Era isso que ele queria fazer. Só que não adianta. O responsável se chamava José. E Deus já tinha alcançado. Eu não vim aqui falar de Herodes. Não por causa da questão do tempo, mas é porque o foco é em José. José já tinha sido tocado por Deus. Olhe para mim. A ponto de onde Deus mandava ele ir, ele nem pensava, pastor. Ele ia. Quando o indivíduo chega nesse nível de intimidade com Deus, o diabo pode levantar até rei, o menino não morre. Aleluia. O diabo tenta com a vida de quem só ora. O diabo tenta com a vida de quem só jejua. O diabo tenta contra a vida de quem só congrega. Mas quem ora, jejua, congrega e obedece, deixa Deus te levar para onde Ele está querendo te levar. Deixa Deus colocar na tua vida as pessoas que Ele quer colocar na sua vida. Ei, fecha o Maps, fecha o Waze e deixa Deus guiar a tua rota a partir do dia de hoje. Por que, Otton? Porque o caminho de Deus é caminho de livramento. O caminho de Deus é caminho de válvula de escape. O caminho de Deus é caminho de vitória. O caminho de Deus é caminho de honra. O caminho de Deus é de crescimento, de crescimento, de crescimento. Responde para mim. Quem é que queria matar Jesus? Então o diabo já estava levantando os dele aqui, né? Já. E o que chama a atenção? Herodes se irritou, mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Agiu no macro. Só que tem um porém. Deixa eu te falar. Jesus já não estava mais ali. E se ele tivesse voltado a dormir? Irmão, é para quem tem Bíblia. E se José tivesse pedindo o tempo que tu tá pedindo para Deus? Aleluia, oh glória. Obedeça e respeite
o cronograma de Deus. Tem vezes que Deus nem vai se apresentar, Ele já vai chegar no levanta-te. Quem pediu resposta, ouça o que eu vou dizer aqui agora. A resposta pode vir, mas não vai ser do jeito que você esperava. Mas se você tiver diligência para obedecê-la, Satanás vai correr atrás, mas sempre atrás, e nunca te alcançará. Aleluia. Só fica adiantado quem obedece. É isso. Só fica adiantado quem obedece. Se ficar esperando, a seta atinge. Se ficar esperando, a praga chega. Se ficar esperando, o leão vai comer. Mas se acelerar e obedecer a voz de Deus, pode vir praga, pode vir, aleluia, doença, pode vir seta, pode vir inimigo. Nenhuma praga chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você não será atingido. Assim diz o Senhor. Agora vamos lá. Para onde é que o anjo manda José no primeiro sonho? Repita comigo, Egito. Repita comigo, Egito. Essa foi a segunda visita em sonho que José teve, certo? Certo. Vamos para a terceira e para a última. Se na terceira ele já estava no Egito, e ele tinha saído de Israel, tinha saído de onde nasceu Jesus, na terceira vez, o que é que o anjo vai falar? Irmão, já virou rotina. O anjo aparece para José no sonho e começa: levanta-te. E ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e voltou. Não, peraí. E foi para a terra de Israel. Porque quando eu falo voltar, tem que ser necessariamente pelo mesmo caminho? Não, mas precisa ser necessariamente para o mesmo destino do lugar onde eu estava antes. Só para você entender, caso alguém não tenha entendido. Se eu uso o advérbio, ou se eu uso aqui a palavra voltou, quer dizer que eu estava num lugar e eu preciso necessariamente voltar para o lugar onde eu estava antes. Ou seja, antes do Egito, ele precisava voltar para o lugar onde Jesus nasceu. E o lugar onde Jesus nasceu, nesse contexto, não foi Nazaré, foi Belém, onde ele nasceu, onde ele foi gerado. Então eles precisavam voltar para esse lugar. Só que a Bíblia não usa essa palavra. Estou indo para o final. A Bíblia não usa voltou. A Bíblia diz: e tomou o menino e foi para a terra de Israel. O interessante é que Israel não é cidade. Israel não é uma localidade específica. Israel é um conglomerado de tribos. Então quando o anjo volta a falar com José e manda ele ir para Israel, ele está mandando a localidade macro, mas não está mandando a localidade micro. Ou seja, ele está falando de uma região, mas não está falando de uma localidade específica. Só para você entender, é como se alguém fosse para São Paulo, estado, mas não soubesse a cidade. Eu estou indo para uma localidade, mas não sei qual é a cidade específica. E São Paulo tem mais de 200 cidades. Agora você entendeu o que eu falei. Só que mesmo assim, olha que interessante, olha como é que José me constrange. Sem saber o lugar específico para onde ele ia, sem saber o lugar específico para onde ele levaria Maria e o menino, ele mesmo assim obedece o anjo, não volta a dormir, sai na mesma hora e vai. Interessante isso. Eu não estou falando de um pelotão caminhando de madrugada. Eu estou falando de um homem sozinho com uma mulher montada num jumento e um menino nas costas. Se isso não é confiar em Deus, eu não sei o que é. Podia ter salteador, podia ter ladrão, podia ter assassino, podia ter homicida, podia ter tudo, mas ele obedeceu a voz de Deus, porque Deus não manda a gente para furada. Deus nunca vai colocar a gente em cilada ou em situação onde a gente se quebre. Ouça o que eu vou dizer. É difícil obedecer a voz de Deus quando aquilo que Deus fala não tem sentido. Mas eu estou aqui para te dar um conselho. É melhor obedecer a voz de Deus, mesmo não tendo sentido, do que seguir a sua lógica e acabar se quebrando. Eu sei que não tem sentido, mas se tiver fé, Deus vai te honrar. Eu sei que não tem sentido, mas se tiver fé, Deus vai te guardar. Eu sei que não tem sentido, mas se tiver fé, ninguém toca no menino, ninguém toca em Maria, ninguém toca em você. Você vai seguir e Deus vai te dar a vitória. E o final? E o final? Então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. Ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. E quem aparece de novo? Pela última vez. Na primeira vez, não fuja. Na segunda,
levanta-te. Na terceira, levanta-te. Na quarta, sabe o que eu imagino o anjo falando? Se tu me obedeceu até... Coisa minha, tá? Conjectura. Se tu me obedeceu até agora, se tu foi fiel até agora, tu acha que eu vou te deixar na mão aqui? Se tu confiou, tu tem crédito. Aleluia. Se tu obedeceu, tu tem crédito. O problema é quem não obedece quer ter crédito com Deus, mas quem obedece tem crédito de sobra. Deus não te coloca em furada nem em cilada. Se tu obedeceu a voz de Deus até hoje, tu acha que Ele vai te deixar morrer na praia? Vai nada. O mesmo Deus que falou contigo no início, o mesmo Deus que falou contigo no meio, é o mesmo Deus que falará contigo no final. Ei, o recado de Deus para você começar essa semana é um só: valeu a pena ouvir a voz de Deus naquela noite de incerteza. Valeu a pena ouvir a voz de Deus naquela noite de angústia. Deus falou, você obedeceu, e agora se prepara, porque o tempo da honra está chegando, o tempo do livramento está chegando, o tempo de graça de Deus está chegando. É tempo de cura, é tempo de vida, é tempo de renovo, é tempo de graça, é tempo de restauração, é tempo. Se você crê nisso, fica de pé, glorificando a Jesus. Glorifica, 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 glorifica Ele. Então, para fechar, Ele não volta, Ele não regressa para o mesmo lugar. É o mal de muitas pessoas. É justamente esse. José, Maria e Jesus foram tirados definitivamente daquele contexto. E quando voltaram, já não era Belém, era Nazaré. E ali ele criou-se, foi criado na região da Galileia. E o que se sabe sobre José depois? Com certeza, nada. Com certeza, nada. O que nós temos são teorias. A mais aceita é de que José continuou trabalhando na carpintaria. Dessa vez não na cidade onde ele conheceu Maria, mas em Nazaré, aonde Jesus o acompanhou durante a infância. E a linha histórica vai nos dizer que José morreu muito precocemente, numa idade muito precoce. Quando Jesus inicia o ministério, não é citado mais José. Quando Jesus inicia com 30 anos suas pregações, José não é citado mais, como se ele tivesse desaparecido. Mas a grande questão é que provavelmente ele morreu. É só você pesquisar depois. Mas quer saber? O papel dele já estava eternizado na história. Aí eu chego no final e respondo a pergunta que eu fiz no início. Por que a gente não fala dele? Por que a gente não prega sobre ele ou não comenta sobre ele? Qual louvor fala sobre José? Sabe por que a gente não dá a devida importância para José nessa história? É porque José só obedeceu. E para muita gente só obedecer não é muita coisa. José não tinha dom. José recebeu visita de anjo, mas não tinha dom. José sonhou e o anjo visitou ele. José não foi profeta. José não foi líder. José não foi juiz, rei. Não. José só obedeceu. Mas foi graças à obediência dele que o menino que se tornou homem e salvou o mundo hoje é pregado, anunciado, louvado, entronizado e eternizado. Só para a gente encerrar, e eu devolvo o microfone para o pastor João. Eu nem ia falar isso, mas a gente tem que entregar o que Deus manda. Se prepara para aceitar de uma vez que aquele lugar que tu estava pensando que Deus ia te colocar de volta, não sei porque Deus está mandando eu falar isso, não existe mais aquele lugar nos planos de Deus para a tua vida.
O pensamento mais medíocre que um crente pode ter é achar que Deus vai nos colocar no mesmo lugar de onde Ele nos tirou. É porque a gente acha que fulano mudou, fulana mudou, o lugar mudou. Não, Deus te tirou de vez. Não tem volta, não tem regresso. Então grave o que eu vou dizer. Essa viagem é só de ida. Você foi para não mais voltar. Porque se Deus te quisesse lá, Ele trabalhava em você lá. Se Deus te quisesse lá, o processo que tu ia viver ia ser lá. Se Deus te quisesse lá, tudo que Ele tinha para fazer, Ele fazia lá. Então por que Ele tirou de lá? Porque o lugar não era ali, a pessoa não era aquela, e nem o relacionamento era aquele. Então grava o que eu vou dizer. Não vai ter volta. É nova página, é nova história, é nova jornada, é novo caminho, é novo ciclo. Tem lugares que Deus tira a gente definitivamente. Tem lugares que Deus não tira, Deus arranca. Ele não vai te plantar lá de novo. Deus te arrancou do meio dos porcos para te colocar no meio do pasto. Então grava o que eu vou dizer. Teu lugar não é na lama, teu lugar é no pasto verde. Teu lugar não é na lama, teu lugar é no pasto verde. Teu lugar não é na lama, teu lugar é no pasto verde.